Olá, meu nome é Andressa, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação de Fungos, Algas e Plantas da UFSC, e a minha pesquisa se intitula Etnobotânica da Flora associada a 3 unidades de conservação no litoral catarinense, e a minha orientadora é a professora doutora Natália Hanazaki. Os estudos etnobotânicos são uma importante ferramenta para compreender como as pessoas interagem com o meio na obtenção de recursos vegetais, seja para o atendimento de suas necessidades físicas quanto culturais. Por outro lado, as unidades de conservação são uma estratégia que geralmente são instituídas pelo poder público e delimitam territorialmente áreas com características naturais relevantes que passam a ser geridas sob um regime especial de administração. Compreender as percepções e as relações das comunidades que estão inseridas dentro ou no entorno dessas unidades de conservação é um subsídio, né, para a valorização cultural, a afirmação de identidade e pertencimento, bem como incorporação de técnicas de manejo local nas estratégias de conservação dessas áreas e do mosaico de áreas, né, de conservação. Pensando nisso, o objetivo da minha pesquisa é elucidar as percepções sobre a flora utilizada pelas comunidades inseridas na APA Municipal da Ponta do Araçá, aquelas situadas no entorno da Reserva Particular do Patrimônio Natural Morro de Zimbros e no entorno do Parque Natural Municipal da Costeira de Zimbros. Objetivos específicos: compreender a relação dos moradores locais com as unidades de conservação avaliadas seria o meu primeiro objetivo. Objetivo segundo: investigar os conhecimentos ecológicos locais sobre o uso dos recursos vegetais no interior ou no entorno das unidades de conservação. E objetivo terceiro: avaliar o conhecimento local a respeito da flora nativa, considerando o perfil socioeconômico do entrevistado. Então, a minha área de estudo fica situada no município de Bombinhas e de Porto Belo. Aqui em rosa seria a APA da Ponta do Araçá, verde RPPN Morro dos Zimbros e laranja Parque Natural Municipal da Costeira de Zimbros. O entorno dessas áreas, né, aqui e aqui principalmente, né, ele é marcado pela presença de comunidades tradicionais, pescadores e maricultores. E essas unidades de conservação, elas formam um importante mosaico, né, de remanescentes vegetais e que, de certa forma, sofrem, né, pressão dos centros urbanos, né, da urbanização. É isso. Antes de iniciar a minha pesquisa, eu precisei de algumas autorizações, né? Então, do Comitê de Ética, dos Conselhos Gestores, também fiz o cadastramento junto ao CISBio para coleta botânica, fiz o cadastramento da pesquisa no CIGEM, né, para rastreabilidade desses dados, né, quando essa pesquisa for publicada, e também foi aplicado o termo de consentimento livre esclarecido a todos os entrevistados. Obtenção de dados. Então, no primeiro momento, foi feito o contato prévio com lideranças da comunidade e foi questionado sobre quais pessoas que conheciam sobre planta na região, né? Se eles conheciam essas pessoas, né? Então, foram citados alguns nomes e por esses nomes iniciou-se uma amostragem utilizando o método bola de neve com critério de inclusão mais de 18 anos, sempre utilizando essa pergunta direcionadora. Adicionalmente, também foi feita a amostragem por conglomerado para ter outras vias de entrada, né, no bola de neve. Então, né, seguiu-se com a aplicação de entrevistas semi-estruturadas. Para análise dos dados, né, eles vão ser organizados a princípio em 2 capítulos, né? O primeiro, relação dos moradores locais com as unidades de conservação, e o segundo, conhecimento etnobotânico, que entraria o objetivo específico 2 e 3, né? Eu ressalto que as análises, né, do perfil socioeconômico, elas ainda estão em processamento, bem como a identificação botânica. Um panorama geral, então, foram 44 entrevistas até o presente momento, eu tenho mais uns 5 nomes indicados, mas dessas 44 entrevistas, 21 participantes foram mulheres, 23 homens, a idade média de 59 anos, mas com desvio padrão de 18, sendo que 66%, né, dos entrevistados eles possuem idade igual ou superior a 51 anos. Em relação ao tempo médio de moradia, então, foi de 50 anos, mas com desvio padrão de 26, sendo que 57% dos entrevistados moram há pelo menos 51 anos no município.
Em relação à escolaridade, então, 68% dos entrevistados possuíram ensino fundamental incompleto e ensino médio completo foi representado por 16% dos entrevistados. As demais classes, elas foram representadas por menos de 10% cada. Em relação à ocupação, esse dado ele ainda precisa ser analisado em maior profundidade, mas os entrevistados são pescadores, comerciantes, funcionários públicos, donas de casa, microempreendedores e aposentados. Em relação à renda, 64% dos entrevistados recebem de 1 a 3 salários mínimos, enquanto 28% de 3 a 6 salários mínimos. As demais categorias foram representadas por menos de 5% cada. Bom, então o primeiro capítulo, né? Relação dos moradores locais com as unidades de conservação avaliadas. Então foi questionado, né, se você já ouviu falar sobre o termo unidade de conservação, quando 66% dos entrevistados responderam que não. Entretanto, quando se perguntou, você sabe que está inserido dentro ou no entorno de uma área protegida, 75%, a maioria, respondeu que sim, que sabia. Né? Então, eu acredito que esse termo unidade de conservação, ele não foi de conhecimento da maioria por ser um termo técnico, né? Embora eu esperasse que ele já tivesse sido trabalhado durante as oficinas para a criação da unidade de conservação ou ainda para a elaboração do plano de manejo, né? Bom, em relação ao plano de manejo, quando se questionou sobre se você já ouviu falar do plano de manejo, né, 64% não ouviu falar e 36% ouviu falar, sendo que desses 36%, a maioria, né, 56%, não sabe qual é a função desse documento. Tão importante, né? 38% sabiam e 6% não responderam. Então, aqui a gente observa uma lacuna, né? Em relação à participação dos entrevistados, seja para a oficina de criação da unidade de conservação ou ainda nas oficinas para elaboração do plano de manejo, né, a maioria, para as duas perguntas, não ficaram sabendo. Quando eu questionei, para você, o que é conservação ambiental? Então, surgiram aspectos inerentes ao lixo, ao cuidado do lixo com o mar, práticas de preservação, né, usado esse termo, da vegetação e de nascentes. Quando eu questionei, você acha que esta área protegida, morraria, floresta, traz alguma qualidade de vida para você? As respostas elas foram muito intrínsecas, né? Mas eu percebi uma relação aí com aspectos da paisagem natural e beleza cênica, qualidade de ar, de água, manutenção de memórias afetivas, né? Foi principalmente ali no entorno do Parque Natural Municipal da Costeira de Zimbros. Então foram citadas questões em relação à vegetação, à fauna, principalmente aves, contenção de urbanização em grandes loteamentos, geração de renda e turismo, mas também houveram críticas em relação às políticas de uso muito restritivos no Parque da Costeira de Zimbros também. De modo geral, houve crítica à falta de fiscalização, potencial para a educação ambiental, aspectos inerentes ao clima e manutenção de serviços para as próximas gerações. Quando eu questiono se há interesse em cultivar plantas nativas, 73% demonstraram interesse em cultivar plantas frutíferas de menor porte, hortaliças, plantas medicinais, e ainda também houve a sugestão, né, de hortas comunitárias, já que dos 25% que não demonstraram interesse, né, grande parte justificou por não ter espaço, né, para fazer esse plantio, né? Então as hortas comunitárias surgiu aí nessa justificativa também, né, já como uma sugestão. E aí, né, quando eu questiono o entrevistado como você espera que esse estudo possa auxiliar na transmissão do conhecimento, né, ou seja, a devolutiva disso, né, então houveram algumas sugestões, né, eu chamo a atenção para as rodas de conversa nos bairros, que eu tive a oportunidade, né, de participar de algumas, tratando das temáticas etnobotânica, unidade de conservação e trazendo esses dados, né, que já foram parcialmente processados da minha pesquisa. Também houve a sugestão da divulgação facilitada do plano de manejo, né, que novamente é um documento, né, muito rico. A implementação de hortas, né, comunitárias, no caso, reconhecimento cultural dos entrevistados e também houve a citação do projeto Escola do Mar, né, que é uma iniciativa que acontece em Bombinhas, que trabalha questões do conhecimento tradicional com crianças. Então, de modo geral, né,
os entrevistados se demonstraram cientes da existência das áreas protegidas, né? Houve um reconhecimento intrínseco acerca da importância da conservação e de que essas áreas protegidas elas podem de alguma forma trazer qualidade de vida, né? Embora, né, eu pude perceber que somente a criação das unidades de conservação e a elaboração dos planos de manejos não são ainda, né, não é ainda o suficiente para promover de fato a conservação, né, com protagonismo local. E aí, o que fazer, né? Então, observar as devolutivas sugeridas pelos entrevistados pode ser um caminho, né? Assim como pensar em estratégias de conservação de efeito bottom-up, como proposto por Tagliari e colaboradores 2021. E aí eu também trago uma reflexão, né, de Anaia Espírito Santo 2018, que falam, né, que a criação e manutenção de áreas protegidas de uso restrito, como é o caso, por exemplo, do Parque da Costeira de Zimbros, são estratégias de conservação que não coincidem com o paradigma de justiça socioambiental. Bom, em relação ao segundo capítulo, Conhecimento Etnobotânico e Perfil Socioeconômico, foram contabilizadas 1.296 citações e 381 nomes populares, né? A identificação botânica ela ainda está em processamento, né? Então, por isso que eu trouxe aqui os nomes populares. E aí, nessa tabelinha aqui ao lado, a gente tem 41 nomes populares citados por pelo menos 20% dos entrevistados. Então, aí a gente vê, né, hortelã, goiaba, mandioca, jabuticaba, bananeira, laranjeira, aroeira, garapuvu, melancia, pitanga, arruda, feijão, milho, araçá, babosa, café, alecrim, boldo, e assim por diante. E o que eu posso extrair daqui, né, que a gente tem uma forte relação com as plantas exóticas, né, embora tenhamos espécies nativas que você vai encontrar não só nos quintais, mas na floresta. Né, essas plantas exóticas, elas estão relacionadas a memórias afetivas históricas da região, quando a fonte de subsistência e renda era a manutenção de roças nas morrarias onde atualmente se encontram as unidades de conservação, e também muito relacionado ao contexto da colonização portuguesa e espanhola que foi fortemente vivenciado na península. Em relação às categorias de uso, né, do conjunto geral de plantas, houve um predomínio, então, de plantas alimentares, medicinais, madeireiras, de outros usos, ornamentais, ritualísticas, artesanais e combustíveis, respectivamente. Ressalto aqui, né, que algumas plantas foram enquadradas pelos entrevistados em mais de uma categoria de uso e que eu ainda preciso analisar os dados referente às plantas utilizadas para outros usos e usos artesanais com maior profundidade, bom, então, de modo geral, né, forte relação com espécies exóticas, manutenção de quintais e houve um destaque, né, para as espécies alimentares, medicinais e bandeireiras. Em relação ao perfil socioeconômico, se idade, tempo de moradia, gênero e ocupação influenciam nesse conhecimento etnobotânico, eu não pude fazer essa análise ainda, porque eu preciso da identificação botânica. Então, esse é um ponto independente do meu trabalho. Tive a oportunidade de fazer algumas devolutivas, né? Minha pesquisa já teve alguns desdobramentos muito interessantes. Aqui está o meu cronograma. E é isso, muito obrigada.